É uma honra e, acima de tudo, uma alegria estar aqui com vocês nessa espécie de palco, de ritual, teatral, com a incumbência de mediar a penúltima mesa do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, sobre nada mais, nada menos do que tempo e memória, corpo e alma, experiência e performance, tradição e transgressão, obediência e ruptura, religião e arte. Para pensar essas questões, como essas questões se ligam, se conectam ou se trançam, para usar uma imagem muito cara ao museu, a imagem da trança, se trançam a cultura brasileira e as filosofias judaicas e de matrizes africanas, recebemos aqui Leda Maria Martins e Newton Bonder. Leda Maria Martins é poeta, ensaísta, pesquisadora e dramaturga brasileira. É professora na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Tem pós-doutorado em Estudos da Performance pela Universidade de Nova York e em Performance e Rito pela Universidade Federal Fluminense. É autora, entre outros livros, de O Moderno Teatro de Corpo Santo, A Cena em Sombras, Afrografias da Memória e o mais recente, Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. Leda é também rainha da Nossa Senhora das Mercês, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, no Jatobá, em Belo Horizonte. Newton Bonder é rabino da Congregação Judaica do Brasil, no Rio de Janeiro, escritor e dramaturgo. É doutora em literatura hebraica pelo Jewish Theological Seminary. Newton é um autor prolífico, com mais de 20 livros publicados e traduzidos em várias línguas, como A Alma e Moral e Exercícios da Alma, vencedor do Jabuti em 2000. Mais recentemente, tem se dedicado a uma série sobre a Cabala, com os títulos Cabala e a Arte de Manutenção da Carroça, Cabala e a Arte de Tratamento da Cura, Cabala e a Arte de Preservação da Alegria, entre outros. Newton Bonder é também idealizador e diretor do Midrash Centro Cultural, no Rio de Janeiro, e, entre diversos projetos, recentemente participou da concepção do espetáculo de dança Cura, de Débora Coker. Bom, para começarmos, eu faria duas questões bem simples, quer dizer, nem tão simples assim. Ouve-se muito falar, mas talvez pouca gente saiba o que é, afinal, a Cabala. Religião, esoterismo, autoajuda, misticismo, sistema filosófico. O que é a Cabala? E, Leda, o que significa, afinal, ser rainha da Nossa Senhora das Mercês? Como se dá essa relação entre um catolicismo negro popular com o reinado, os reinos negros, e as congadas das Minas Gerais? Começo? Então, primeiro, muito honrado, também pedir desculpa a todos que eu estou meio de costas aqui, mas honrado de estar aqui, estar com a Leda nessa conversa hoje, nesse domingo de tarde, e agradecer a todos que estão aqui presentes. Bom, estou pensando aqui como explicar essa Cabala e trazer para essa temática nossa aqui de conexão entre religião e arte. Porque é muito interessante que a tradição judaica, normalmente, ela é imaginada, porque ela vem sempre, é muito imbricado essa coisa do judeu-cristão, de uma cultura que é uma cultura que representaria o Ocidente. E essa é uma leitura assim, um pouco simplificada. O judaísmo é realmente uma tradição muito pequena, numericamente muito pequena, então é normal você não encontrar o judaísmo presente. Você abre um atlas das religiões, apesar do judaísmo ser a fonte de inspiração, tanto das tradições islâmica quanto cristã, o judaísmo aparece sempre como um satélite nessa relação judeu-cristã. E
o que coloca o judaísmo muito num lugar mental. E vamos conversar hoje aqui. Eu gostaria de trazer um pouco esse estranhamento, talvez até os próprios judeus, né? Porque a tradição judaica ela nunca foi uma religião. Ela nunca se apresentou, nem tem essa palavra em hebraico, né, originalmente. Os judeus se inventaram como uma religião porque passaram a viver na Europa, foi uma demanda, isso é uma história longa que a gente não vai falar aqui, do iluminismo, o famoso iluminismo judeu, que é um fenômeno dos judeus da Alemanha, principalmente, onde o judaísmo era considerado uma tradição selvagem, primitiva, por conta de todos os relatos bíblicos que eram relacionados com sacrifícios de animais, etc. Então, os judeus na Europa, querendo se integrar na sociedade europeia, precisaram inventar uma religião judaica. A palavra israelita, né? Se você vai encontrar algumas sinagogas no Rio, a gente tem a ARI, Associação Israelita, Religiosa Israelita. Né? Essa palavra israelita é uma palavra inventada para produzir na Europa um senso de que os judeus tinham uma religião, tal qual os protestantes, qual os católicos tinham na Europa. Né? E toda a construção depois de sinagogas que vão ocupando esse espaço, que não é o tradicional da tradição judaica, que são pequenas catedrais, né? Essa construção que imita o próprio rabino, que começa a imitar o padre, no sentido de ser, né, um orador, um personagem meio intermediando a tradição, onde o rabino nunca foi. O rabino nunca fazia casamento, bar mitzvah, essas atividades que são atividades mediadoras, né, como um mediador da tradição, não pertencia ao rabino. A circuncisão era feita pelo pai, era feita pelo moelo, que era uma pessoa designada para isso. Então, assim, muita da nossa compreensão da tradição judaica, eu espero que a gente tenha vários momentos para falar e trazer essa releitura, elas estão numa outra arquitetura. O judaísmo, como internamente, se vê numa outra arquitetura. E tudo isso para falar, então, assim, que Cabala, na verdade, é um elemento. Cabala é um dos elementos que a tradição judaica tem na arte de interpretar. É arte. Né? E isso espero que a gente possa falar sobre arte, porque arte tem alguma coisa na arte que demanda cognição. A arte, ela só vira arte, né, se ela, em algum momento, ela tiver algum ok cognitivo. Ela tem que ter um reconhecimento, né, cognitivo. Então, a Cabala a tradição judaica, ela tinha uma forma de interpretar os textos que era em 4 níveis, né? Que era no nível literal, óbvio, né? E isso era da própria prática, como existia ali na centralidade da tradição, a Torá, né? Que é o livro, né? Vocês têm aqui no museu o mais antigo do Brasil, né? Que não é o original que está aqui, mas mesmo a Torá como centralidade, essa ideia de que o judaísmo era centralizado na palavra, também não é a origem do judaísmo. O judaísmo não era centralizado na palavra. Né? Isso é uma construção dos rabinos. O judaísmo era um judaísmo muito performático, era um judaísmo, você tinha um templo onde ali aconteciam dramaturgias extremamente sofisticadas, né? Com todos os sacrifícios, com toda aquele clero que representavam os líderes ali, os sacerdotes, os xamãs dos judaicos, né? Que tinham uma categoria xamânica nesse Cohen. Não era simplesmente um representante religioso como um rabino.
né? Ele era um personagem que mediava, né? Ele tinha isso gerava poder. É muito interessante essa leitura de como a religião ela era imbricada com o conhecimento da época. E como conhecimento é sempre poder, né? E então, assim, alguns desses parâmetros que a maioria dos judeus imaginam como sendo originais, eles são desenvolvidos. Estou falando isso assim de propósito para frisar que não era uma tradição mental. E estou fazendo todo esse giro para poder falar da interpretação, que era, obviamente, um trabalho intelectual e que tinha 4 dimensões, uma literal, uma que era considerada, digamos assim, da esfera emotiva, que era uma leitura, digamos assim, considerando o texto como um hipertexto, né? Essa emotiva é assim, quando você está ouvindo alguma coisa, você está ouvindo uma pessoa falar, você abre uma janela, você pensa numa coisa, né? Como a gente tem um hipertexto hoje. Você está lendo uma coisa, mas tem azul ali, se você quiser sair e ver alguma coisa em outro lugar, tem caminho por ali. Então, assim, tinha uma leitura que era assim, isso me lembra outra coisa, isso me conecta com uma outra coisa em outro lugar. Isso era o segundo nível de leitura. Tinha um terceiro nível de leitura, que não era tão emocional, era intelectual, era simbólico, era metafórico, né, poético, digamos assim, mas talvez mais metafórico. E um quarto nível, que era a Cabala. O quarto nível, que era de Sod, que era do secreto. E o secreto, ele é digamos assim, a fronteira, né, entre o cognoscível e o incognoscível. E a Cabala representava isso. Então, assim, as pessoas que estudavam a Cabala eram simplesmente os intérpretes que tinham capacidade de fazer tinham se graduado em todas as outras formas de leitura, eram capazes de chegar a esse nível de leitura, e a partir dessa esfera, digamos assim, de pensamento, foram sendo desenvolvidos no processo do tempo técnicas ou coisas que são relacionadas a como que você pensa dentro dessa esfera. Isso se transformou na Cabala. Obrigada, Lito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meus amores, um prazer estar aqui. Quero agradecer a presença de vocês em pleno domingo, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada ao Museu Judaico pelo convite. Parabéns a toda a curadoria, a direção do museu. É uma espacialidade muito linda, muito acolhedora, cheia de luzes. E eu fiquei muito bem impressionada como que a espacialidade do Museu Judaico é uma espacialidade convidativa, não é? Acolhedora, reconfortante, além de muito bela. Bela em todos os sentidos mais amplos da palavra. Então, feliz demais por estar aqui, agradeço esse convite de poder aprender com as mesas que nos antecederam. Não pude assistir a todas, mas as que assisti de uma potência de pensamento, né? Uma potência de reflexão, uma potência poética, o que é, para mim, talvez o principal, né? Fiquei, deveras, para usar a expressão do Tiganá, usou ontem, né, encantada. Né? O encantar é uma forma poética de sonhar, uma forma poética também de aprender, não é, Tiganá? De habitar o conhecimento e deixar-se habitar pelo conhecimento. Então, o que as mesas têm me proporcionado, eu diria que é isso, encantamento. Não é? Eu acho que assustei as meninas
o pessoal aqui do museu, porque desde que eu cheguei, eu falei, eu não sei nada de religião, como é que vocês me colocam numa mesa sobre, né, onde se tocam religião e artes. Não, de fato, eu não vou ousar falar de religião, não é? Mas talvez de alguns modos de se pensar e se tocar, né? O toque nos é muito importante nas artes do corpo. Eu fiquei já aqui, né, cheia de perguntas para você, amor, sobre a cabala. Então, assim, Ilana é muito esperta, não é? Porque ela já vem com uma pergunta que, em si, é toda uma reflexão, não é? Mas eu achei muito... E é muito interessante, porque esse tempo todo, esses dias últimos, eu fiquei me imaginando assim, né? Como pensar, saindo do tema, mas ainda dentro do tema, né? Que seria como pensar aquilo que nos toca, judeus e negros. Né? E é muito interessante, porque a arte de interpretar é uma das formas mais potentes de construção do conhecimento, não é? Do conhecimento como interpretação do próprio conhecimento. O que nos é muito caro também nas matrizes dos povos africanos, né? Sejam dos povos iorubá, seja dos povos banto, que não tem a ver com a adivinhação do futuro. Não é isso, né? Isso também é muito interessante, mas tem que ver com pensar o mundo como lugar de produção de semiose. Então, o mundo exige interpretação. Né? Eu diria que o povo banto, por exemplo, que é a matriz da qual eu venho, mas também o povo iorubá, só para falar desses dois grandes povos, são povos obsessivamente ligados à semiose, né? Como a produção e interpretação do conhecimento. Então, isso, de certo modo, nos aproxima também, né? Povos de interpretação. Quer dizer, o conhecimento é sempre alguma coisa que está, já esteve, está e estar a vir. Não é? A interpretação, ela movimenta, de certa maneira, o conhecimento. Pensando nisso, depois até Tigana pode falar para nós, né? A própria arte da interpretação do Búzios é uma das mais sofisticadas formas de leitura do mundo, e de leitura, né? de grafia e de leitura, e, portanto, de interpretação. Então, olha a felicidade de estar nessa mesa que já começa, né? Nos ensinando. Então, só para começar, respondendo à sua pergunta, é muito difícil, porque a gente tem uma imagem de reis e rainhas muito ligada às monarquias europeias. Não é? E eu quero citar aqui, já que nós falávamos do Arthur Omar, né? Arthur Omar, que não sei se todos vocês conhecem, mas um dos grandes artistas visuais do Brasil, né? Famoso não só no Brasil, mas no exterior. O Arthur Omar, em 92, ele me procurou porque indicaram para mim, porque ele estava fazendo toda a ambiência sonora para a Eco 92, e ele queria gravar os sons do reinado, a musicalidade, a sonoridade dos reinados. Foi aí que nós nos conhecemos. E aí, a partir daí, ele se interessou a conhecer mais os reinados. Apesar de ser, né, de Minas, ele não tinha ainda uma intimidade maior com os reinados. E aí ele foi filmar a coroação de minha mãe, que se tornou um curta, que é lindo, chama A Coroação de uma Rainha. 20 e poucos minutos. E eu me lembro, talvez para dizer, né, isso, que quando esse filme correu o mundo, correu o mar, né, em uma das mostras sobre o filme, eles perguntaram para ele, né, que ele parecia fazer, ele que era tão insurgente, né, que é, né, insurgente, problematizador, pensador, está sempre cutucando o status quo, não é? E é avant-garde.
perguntaram a ele que parecia que ele reverenciava os Seinados. Ele, que não era religioso, não se colocava como religioso. E o Arthur Omar fala assim, olha, isso eu ouvi literalmente dele. Quando... Ele dizia assim, numa das respostas, que ele também tinha, como todo brasileiro, uma ideia de monarquia, como geralmente a gente tem, não é? E que a gente faz muita chacota, vamos dizer assim. A gente ironiza muito, né? A monarquia brasileira. Mas que, quando ele conheceu Dona Alzira, ele soube o que era a majestade. Dona Alzira era minha mãe, que ele filmou a coroação. As majestades, só para resumir, as majestades no âmbito dos reinados são aquelas que, na verdade, os reis e rainhas que têm o dever da cura. O dever, a responsabilidade e a função da cura. Não é? São os lugares, a gente poderia dizer, só para lembrar a fala Guarani de ontem, né? Elas são as casas, as majestades no reinado são as casas de oração. Né? A sua função primeira dos reis e rainhas é de harmonizar, ponderar, ouvir, exercitar a escuta no que ela tem de mais íntima, ser como cabala, uma interpretação, não é? Um acolhimento, né? Essencialmente cura, no sentido mais amplo possível da palavra, né? Como coração. Ali pulsa o coração do ancestre. Então, de início, é isso. E só para também, né, dar um início, você sabe, amor, que quando eu cheguei ontem aqui, antes de ontem, né? Eu me deparei com alguma coisa que o museu oferta para nós. Oferta muitas coisas. Mas algo que está ali na parede. E eu queria, talvez, começar a pensar, né, nessa brincadeira nossa, essa coisa mais lúdica, de pensar como é que se roçam as artes e as religiões, chamando esse texto, que está aqui na parede do museu, logo na entrada, que eu anotei aqui. Ó. Se vocês me dão licença, eu vou ler este pedacinho. Está lá logo aqui no hall de entrada. Que diz assim, o que significa ser um judeu? Aliás, a grande pergunta na parede é, o que é ser judeu? O que é ser judeu? E aí está escrito assim, é um texto lindo, mas uma das partes do texto. Um entendimento possível é que ser judeu significa pertencer ao povo de seus ancestrais. Aí continua, eu saltei uns pedaços, transmitindo de uma geração a outra valores éticos baseados na dignidade humana e na justiça social. Isso me impactou muito, e aí é o que me fez me sentir mais tranquila com esta mesa. Não é? Porque isto, na verdade, ser judeu significa pertencer ao povo de seus ancestrais. A transmissão de uma geração a outra dos seus valores éticos, baseados na dignidade humana e na justiça social. Esta frase tão feliz poderia ser uma frase que nos descreve a nós também, negros, não é, Tigana? Não é? Ou seja, a nós indígenas, a nós negros, a nós brasileiros em geral. Não é? Mas, particularmente, se nós pensarmos em nós, nas culturas negras, que formatam as Américas e formatam o Brasil, nas culturas dos povos indígenas, né, isso é que nos estrutura. Sermos, como vocês, povos de nossos ancestrais. Isso, na verdade,
estabelece uma ligação que eu sempre considerei muito potente e possível, não é? Entre os povos judeus e os povos negros. Apesar de reconhecer todas as fricções que se dão, particularmente nos Estados Unidos, não é? Entre as comunidades negras e as comunidades judias, não é? Mas, pensando a própria noção de religião dentro de um outro âmbito, não como a religião instituição, não como a religião dogma, não é? Porque nisso aí eu não saberia nada, não teria nada a ousar falar. Mas pensando, talvez, naquilo que esta frase salienta, que essa frase postula, né? O que ela postula? O religare. Isso é muito interessante, né? A origem etimológica do termo religião é religar. É do latim religare, né? Reatar. Né? Depois a gente fala um pouquinho disso. E aí, olha só, que é uma forma de construção do pertencimento, que é uma forma de construção da memória. O Timóteo, na mesa antes de ontem, após recitar uns trechinhos de uma narrativa de fundação, uma narrativa fundadora Guarani, ele diz assim: Deus deu o ensinamento para a gente não esquecer do conhecimento. Olha que a gnose Guarani, não é? De certo modo, transborda, transtorna a nossa própria ideia de Deus, não é? De divindade. Na verdade, a relação que ele estabelece, se ele me permite essa interpretação, a relação que estabelece entre a divindade que nos liga a quê? A divindade é aquilo que nos liga à memória, para que não caiamos no oblívio, para que não esqueçamos, né? Ou seja, a divindade é a que possibilita a manutenção do esquecimento. Desculpa, a manutenção do conhecimento. Mas que conhecimento? E ele, nas falas dele seguinte, fica claro para nós, né? O conhecimento de si, o conhecimento do cosmos, o conhecimento da Terra, que nos inclui, desculpem, como componente de si mesma. Ora, o conhecimento, então, dentro dessa ótica Guarani, que ele nos traz, torna-se o que é, de fato, da ordem do sagrado. O conhecimento é também, e, portanto, linguagem que implica, forma, produz conceitos que traduzem uma própria ética do conhecimento, como diz o enunciado aqui também no museu. Não é? O conhecimento e a memória do conhecimento estão ligados também à construção e à reverberação de uma ótica, de uma ética, desculpem, do próprio conhecimento. Daí a dificuldade, que dizia o próprio Timóteo, da tradução linguística. Não é? E a tradução linguística é difícil porque nós sabemos que as línguas são, na verdade, códigos de conhecimento e códigos de ética. Então, a tradução linguística torna-se mais complexa, mais difícil. Ele dizia como era difícil traduzir o terra uma só, que é um conceito, não é? É mais que uma língua, é uma ética do conhecimento. Terra uma só. Aí essa tradução do conhecimento, e é o que também o museu aqui nos ensina, porque nós estamos acostumados a pensar no povo hebraico, no povo judaico, como o povo do livro. As três das grandes religiões do mundo são chamadas religiões do livro, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, baseadas, né, no grande livro fundador. Mas, na verdade,
quando a gente percorre ali o espaço da sinagoga, que ainda é, né? Porque não, mas repara só, o ser sinagoga, não é? É muito mais do que a instituição da religião que ali se pratica, né? O ser sinagoga como um lugar de reflexão, como um lugar de acolhimento, como um lugar de espiritualidade ainda é, não é? Ele não deixa de ser. Aliás, é isso que o faz de fato a sinagoga, não é? Então, ali também, quando nós vamos perceber, há frases que nos alertam, que dizem, para além da letra e da letra grafada, um dos modos de construção do conhecimento e de construção da memória para o povo judaico se dá com as performances das festas, das cerimônias, não é? Como você mesmo nos alerta. Quer dizer, há toda uma oralitura da memória, não é? Que grafa também, assim como para o povo negro, como para o povo africano, para nossos ancestros africanos, o conhecimento. Então, a grafia do conhecimento, a composição do conhecimento, que é a necessária forma para que nós possamos existir, né? Ela se dá por modo, seja da letra grafada, seja da letra performada, da grafia da memória. Nesse sentido, uma das coisas, talvez, não é, que nos aproxima como povos, que aproxima e que nos toma os povos do religare, não é? É aquilo que Tigana também falou ontem. Tigana disse assim, aí já ontem, não ontem, né? Não antes de ontem, mas já ontem. Tigana diz assim, o muculo, porque, na verdade, olha só, quando a frase anuncia que nós somos povos dos nossos ancestrais, o valor se aloca na palavra ancestral. Não é? Ancestral é tanto a pessoa, mas é também todo o corpus de conhecimento que nos constitui. Seja como pessoas, seja como povo, seja como nação, seja como coletividade. E aí, nessa perspectiva, o museu se torna, não é? Não um lugar de um passado exilado, de um passado desterrado. Não é? Mas o museu, na verdade, se torna o lugar, um dos lugares onde nós nos conectamos e reconectamos com o ancestral. Por isso, quando Tigana disse ontem, né, para o povo africano, Muculo, o Inculo, o ancestral, né, ele é o passado, mas não é o passado do particípio. Não é o passado do apartheid em relação ao presente, né? Eu diria, não é o passado pretérito, né? Não é o passado pretérito que se esgotou, pelo contrário, né? O ancestre, para nós, dentro das gnoses negras, e eu imagino também que, pelo que eu tenho lido aqui no museu, nos aproxima das gnoses também, de certos gnoses e formas de pensar a memória judaicas. O passado, na verdade, não é aquilo que está à parte de nós, mas é, na verdade, aquilo que nos constitui e que nos fazem povos dos ancestres. Por isso, a importância, tanto para o povo judaico, quanto para o povo negro, da lembrança. A Noemi dizia ontem, belamente, o Brasil teima em não lembrar. O Brasil teima em esquecer. Se nessa percepção guarani, né, que também se aproxima dessas percepções que nós estamos aqui ouvindo, se ligarmos essas falas todas, né, o Brasil é um país que não aprende. Vamos voltar, né, à concepção do divino, lá que o Timóteo nos oferece, né? Quer dizer, qual que é
a percepção do divino e a percepção da espiritualidade, a percepção do sagrado. Né? É aquilo que lembra o conhecimento. Né? Que já que é pelo conhecimento, e o conhecimento como lembrança, que talvez possamos evitar aquilo que aniquila. O poder da memória, o poder da lembrança, não é? É também este poder de sempre estar nos alertando, não é? Que nas espirais do tempo, em que tudo vai e tudo volta, estamos sempre atentos, não é? Para aquilo que sempre esteve presente como tentativa de aniquilamento. Então, para terminar esse primeiro pedaço de conversa, né? Vamos voltar a Tigana. Eu falei que voltaria você, né, Tigana? Algumas vezes, né? Eu acho que um dos modos, então, de exercitar isto que nos roça, isso que toca, não é? No primeiro momento, entre o povo judeu e o povo negro, dos quais o povo etíope é uma síntese fabulosa, né? Que é um povo africano judeu. Depois a gente fala um pouco mais dessa síntese. Mas para falar nesse primeiro momento do religare entre os judeus e os negros, depois a gente fala um pouquinho do religare entre nós todos, né, e as artes. De novo, voltando, né, aquilo que o Tigana nos chamava atenção hoje, Noemi também, e também Timóteo, no dia anterior, né, que é preciso estar com o ancestre, que é o que diz essa frase aqui do museu, não é? O povo judeu é um povo... o que faz ser judeu é ser o povo dos ancestres. Então, é preciso estar com o ancestre. Ou melhor, é preciso ter o ancestre conosco. É preciso ter o ancestre como companhia. É ele que possibilita a continuidade da existência, da presença presente. É ele que impede a perspectiva do oblívio, do esquecimento. Não é? É ele, o ancestre, como gnose, aquilo e aquele através do qual nós nos religamos à constância do existir, na perspectiva que o existir é sagrado. Não é religião, é sacralidade. Obrigada, Leda. E é isso mesmo, né? O judaísmo não é uma religião. Isso o próprio Rabino escreveu num pequenino livro aqui, chamado Carta aos Judeus, onde ele diz, vou citar aqui do próprio, o judaísmo não é uma religião, né? O patrimônio coletivo dos judeus não é uma religião. A identidade judaica se faz por vínculo, por compromisso ético, e não por crença, e não por dogma ou doutrina. Primeira página do livro do Newton Bonder. Sobre a questão da ancestralidade, né, questão sobre a qual você trabalhou também tão belamente aqui no Performances do Tempo Espiralar, me lembra sempre uma frase do filósofo italiano Emanuele Coccia, que esteve aqui conosco no Museu Judaico recentemente, participando de uma conversa a partir da exposição da Gisele Beigelman, Botânica Tirânica. É o livro hoje. O catálogo, né? E ele tem uma frase tão bonita no livro A Vida das Plantas, que ele diz: viver é essencialmente viver da vida de outrem, viver na e através da vida que outros souberam construir ou inventar.
Ou seja, viver é viver da vida dos que vieram antes de nós, né? Por isso, talvez, né, que no livro A Alma Imoral, que é um best-seller do Newton Bonder, que virou peça de teatro, monólogo, né, interpretado pela Clarice Nisquier, com direção do Amir Haddad, que ficou em cartaz, acho que por 16 anos. Está em cartaz aqui? Está em cartaz ainda. É inacreditável. Talvez por isso, né, que tem um momento em que o Newton escreve, né, que bom, só para quem não conhece o livro, né, o livro defende, né, essa tese absolutamente radical, disruptiva, né, transgressora, de que não há tradição sem transgressão, né, de que não há tradição sem traição. Segundo essa perspectiva, né, a alma, que seria parte do corpo, então esse livro já coloca por terra qualquer perspectiva dualista, metafísica, dicotômica, né, como leu a tradição judaico-cristã, que o Newton vai chamar de traição judaico-cristã, que também é uma inversão muito interessante. Então, a alma seria parte do corpo, ela não é um elemento, né, transcendente, né, em relação ao corpo, ela é imanente em relação ao corpo, mas ela é a sua parte transgressora, né, e, portanto, imoral, em contraposição, né, ao corpo moral, que sempre visa a procriação, a preservação, a reprodução. A traição, então, seria aquilo, né, que faria a vida evoluir, diferir, né, frutificar. E, nesse sentido, o corpo, né, nessa perspectiva, ele seria pensado, né, Leda, não como esse corpo que é afetado, que afeta e é afetado, mas esse corpo moral, né, é o produto de um passado, é um produto daqueles que vieram antes de nós, né, na medida em que o nosso corpo biológico, orgânico, é constituído por milhares, né, milhões de heranças e cargas genéticas, né, dos que estão aqui hoje dando testemunho através de nós, né. Então, esse corpo seria fruto de um passado, e seu maior interesse seria essa preservação de si mesmo, enquanto a alma seria uma demanda desse corpo, mas uma demanda desde o futuro, né, uma demanda de evolução, né, de transformação, de tornar-se outro, né? E, para isso, ela precisa desobedecer, transgredir, trair. Eu acho essa perspectiva realmente... Não me canso de me surpreender, né, com a radicalidade desse livro. Então, pensar que a verdadeira alma é transgressora e a sua dimensão imoral, né, que muitas vezes ameaça contundentemente o próprio corpo, esse seria o lugar, né, segundo o livro, em que cada um de nós briga com o seu destino e dessa contenda se inventa, né? Então, nós nos inventamos sujeito porque nós brigamos, desobedecemos, transgredimos, ou seja, vivemos essa tensão, essa cisão, né? Que Freud, inclusive, né, muito bem diagnosticou, né, cisão que funda, divisão que funda esse sujeito moderno, né, graças neurótico, né. Quando eu li o livro, com 20 anos, eu fiquei realmente muito perplexa e peço licença para fazer um pequeno depoimento pessoal. Que eu egressa de uma escola judaica, né, que, por mais liberal, moderada e progressista que ela fosse, ainda era muito normativa, né, muito sem graça, muito sem vida. Eu não entendia como um rabino poderia ter escrito um livro como esse, né, há 20 anos atrás, carregado de tamanha potência política, crítica e de invenção. E, naquele momento, o judaísmo se abriu para mim. E eu pensei, é possível atravessar. O judaísmo não está na origem, nos genes, nos cromossomos, na casa dos pais. O judaísmo está no caminho. Não por acaso, né, eu entrei em análise com esse livro. Nada a ver com isso. Hein? Não. Aliás, com A Alma Imoral e A Paixão segundo GH, que me parece um par complementar de Alma Imoral. E aí eu voltei a ler esses dias o livro, né? Ontem também conversando com Leda a respeito dessa questão corpo e alma, né?
E fiquei com essa dúvida, assim, que caminhos que lhe levaram a escrever esse livro, né? Que caminhos dentro de vida pessoais e dentro de uma instituição judaica como o Rabino, né? E você diz que a peça ainda está em cartaz hoje, ou seja, então já tem o quê? 20 anos em cartaz praticamente. Incrível. Com a Clarice Nisquier, ainda nua. Ainda nua. E isso é fantástico, né? Porque a sociedade brasileira, nos últimos anos, né, está passando por uma guinada conservadora terrível e moralista, né? Então, isso, eu acho que hoje, né, Clarice Nisquier nua, encenando, né, performando esse texto, ainda é mais radical do que era há 20 anos atrás. Até para conectar com o que você está falando, com nossa conversa aqui até mais, a religião, por isso que eu acho que é interessante as pessoas refletirem um pouquinho sobre, é uma palavra muito complexa, religião, porque ela hoje em dia ela é parte da política, ela é parte ela se colocou num monte de lugares onde a percepção do lugar da religião é confuso na cabeça das pessoas, eu acho, né? A religião lá atrás, eu acho que a religião lá atrás, ela veio do mesmo lugar que a arte, né? Que ela vinha complementar o conhecimento. Ela é um conhecimento, mas ela não é um conhecimento que quer ser conhecimento. A função dela é justamente estar ali no lugar do que você não sabe, que é a maioria, a grande constituição do saber é o quanto você não sabe, né? Então, ali, tanto que a arte, até hoje, essa arte que hoje virou uma arte, né, ganhou, digamos assim, virou uma categoria, né, e se expressa por várias formas de arte, que nós, no Ocidente, consideramos como arte, ela basicamente vem dizer o indizível. O desejo da arte, né, ela tenta falar o indizível, que é parte da realidade, né? O conhecimento ele não oferece a você uma leitura plena da realidade. Então, a arte e a religião também estão aqui como um suplemento vitamínico, né, para ajudar a você entender a realidade por caminhos não factuais, né? Porque essa realidade factual que no nosso mundo cresceu muito, a ciência, o que pode ser comprovado, o que pode ser laboratorialmente reproduzido, né? Isso cresceu muito, inclusive mudou o lugar da religião. A religião, muitas vezes, ela ocupava um lugar que foi sendo reduzido pelo processo de conhecimento humano. Antigamente, o sacerdote era médico. Ninguém vai procurar hoje o rabino para ver. Tem gente que procura, mas isso é pessoas que estão à margem do conhecimento que já existe. Você está indo procurar um não conhecimento quando já existe um conhecimento, né? Mas o sacerdote daquela época, ele tinha que atender as doenças, as certas doenças que eram consideradas essas que são pandêmicas, que são endêmicas, que são... Ele tinha que funcionar ali, não tinha conhecimento. Quem você vai procurar? Aquele que trabalha com o não conhecimento, né? Que na época era muito mais extenso, era muito mais amplo na sociedade do que hoje em dia é no nosso mundo. Tanto é que nós escolhemos que a sociedade seja laica. Por que a gente quer que a sociedade seja laica? Porque eu não quero um rabino, um padre, um pastor dizendo o que vai acontecer na saúde, tá? Talvez na educação tivessem mais possibilidades, mas nem na educação a gente consegue perceber que o conhecimento, hoje, é mais confiável para a sociedade do que essa função para a religião. Então, é muito interessante que a religião ela foi mudando a dramaturgia da sua função. E ela briga com isso.
Até final dos 1800, a igreja não aceitava que era a Terra que rodava em torno do Sol. Tinha que ser o Sol que rodava em torno da Terra. Então, assim, no momento que aquele conhecimento empurrou, e você diz, não, tudo bem, é isso mesmo, saiu da mão do sacerdote, foi desempoderado de falar como girava o sistema solar. Mas é muito interessante, assim, e a alma e moral, agora voltando um pouco para não me perder no apontamento que você fez, a alma e moral era essa percepção minha como dramaturgo da religião. O que é, para mim, até a alma e moral está fazendo 25 anos o livro. Vai sair até agora um capa dura comemorativo dos 25 anos da alma e moral. E aí eu fiz um novo prólogo, não sei o quê, e ali eu faço uma comparação que eu acho que é interessante. A religião, eu uso essa imagem, todas as religiões, elas correm para a boca do furacão, para o olho do furacão. Não furacão, eu quero dizer, do vulcão, a cratera do vulcão. Por que ela vai para a cratera do vulcão? Porque é da cratera do vulcão que vem aquele magma das profundezas. Então, assim, poeticamente, o desejo de conhecimento da religião é o que vem das profundezas, que o conhecimento normalmente não chega lá, nem o nosso está tão longe das profundezas, é tudo muito fachada. A gente vê essa coisa incrível que tem agora esse telescópio fotografando recônditos inimagináveis, com uma nitidez inimagináveis, de alguma coisa que não tem a menor ideia do que é isso. Mesmo esses grandes, eles descrevem o fenômeno, mas as profundezas, magma dessa realidade, eles não conhecem. Então, a religião, por definição, é a chegada na boca na cratera do vulcão. E o vulcão erupte e traz de dentro dali a dramaturgia desse conhecimento não conhecido das profundezas. E a religião, os fundadores de religião, aqueles que iniciam o processo religioso, eles são personagens que vão beber desse magma que vem do vulcão. Mas aquilo, depois de eruptir, aquilo sedimenta e vira aquela crosta em volta do vulcão. E as religiões são isso. Elas têm os dois aspectos. Ela tem o aspecto vivo das profundezas, e depois a religião é essa coisa lá petrificada, que tem uma memória da última erupção. Então, assim, o fenômeno religioso, ele vive, se a religião viver só ali da lava que foi petrificada, a religião afunda, ela não tem sentido, porque o sentido dela é esse magma. E aí a religião, às vezes, até fica usando a arte. Isso aconteceu muitas vezes, quando a religião fica seca, porque ela não está, ela só está olhando essa coisa que ficou petrificada. Aí ela começa a usar a música, ela consegue usar a pintura, ela vai tentar criar, porque, por definição, ela é alguma coisa do indizível. E quando está tudo petrificado e está tudo dito, por dogma, por teorias e tudo mais, aquilo tem uma concretude que não representa a dimensão artística da religião. Então, no Alma e Moral, eu via essa dramaticidade da religião. E como as pessoas, é aquela coisa budista, que o sujeito aponta a lua e as pessoas ficam olhando o dedo. Então, a maioria das religiões, como processo, é porque houve um rescaldo e as coisas ficaram petrificadas. E você é muito tentado a olhar aquele lugar petrificado como sendo o âmago desse fenômeno religioso. Ele não é. Ele é um lugar ardente, ele é um lugar incontrolável, ele é um vômito das profundezas da Terra, das profundezas do não conhecido.
né? Então, assim, essa relação essa relação muito interessante, porque ela não pode ser incognoscível. Se ela for incognoscível, ela não vai ter a legitimidade. Tem alguma coisa que a nossa, não sei que palavra usar, intelecto, ele, apesar dele perceber que a religião e a arte provém de um lugar que não é intelectual, né? É muito mais emoção, é muito mais coração, magma, né? Essa é a origem de tudo isso, né? Mas é preciso que haja um reconhecimento, né, intelectual de que aquilo é arte, que aquilo não é instinto, de aquilo não tem um carimbo da humanidade ali presente naquilo. Então, quando eu escrevi o livro, eu quis bagunçar isso, porque as pessoas falam da religião corpo, como se fosse a lava resfriada, né, que petrificou, que é dura, que não tem maleabilidade nenhuma. E lembrar que o que gerou aquilo e toda a relação com aquele fenômeno é com aquele magma que está lá dentro, né, e que vem para responder, vem suplementar uma percepção de realidade para nós que o conhecimento não dá conta. E não dá conta porque ele é muito limitado. E será, se não para sempre, por um longo tempo. O bom dessa mesa e desse encontro é que a gente pode divergir à vontade, né? Pode, né? E deve, né? Quer dizer, eu assim, nem sei se é... O judaísmo é dissenso. Não é? Eu nem sei se é... Mas, por exemplo, primeiro, eu não acho que religião é da ordem do magma. Para mim, religião é conhecimento também. Assim como a arte não é da ordem do coração, da emoção. Para mim, a arte também é intelecto. Não é? Quer dizer, mas eu acho, talvez, o que mais me fricciona é que a própria ideia de religião é muito eurocentrada. Não é? Quer dizer, o entendimento, muitas vezes, do próprio conhecimento, ele vem da percepção eurocêntrica. Eu tenho falado, a gente precisa de uma torção do pensamento, na medida em que a gente precisa também conhecer outros modos de conhecimento, não é? E de percepção, até institucional. Quer dizer, por exemplo, como uma outra experiência, as religiões de matrizes africanas são menos essa instituição pesada a que a gente associa a ideia de religião. Não é? Quer dizer, o corpo é que é o templo. Por isso, aquilo da ideia de que o corpo, quando estamos falando do sagrado, estamos falando dos mortos, que ainda existem e que não são da ordem de um magma, não são da ordem de um passado petrificado. Não é? Estamos falando disso que Tigana bem lembrou ontem, né, do corpo que se veste de canto, se veste de dança, do corpo bailarino. Não é? Então, a nossa própria compreensão de religião está muito ancorada nas ideias eurocêntricas da religião como instituição. Não é? Nesse sentido, talvez eu divirja, na medida em que, na ordem das religiões de matrizes africanas, a religião é algo do que é pelicular. Não é? E que é também ali que se dão grafias do conhecimento. Assim como, nesses lugares, a própria noção de sujeito aos moldes da modernidade ocidental tem sido arruinado. Não é? Quer dizer, a gente lida muito menos com essa noção de sujeito. E, de novo, aí a gente tem muita dificuldade de pensar fora do conhecimento ocidental. Não estou dizendo que ele é ruim, não é? Mas há outras perspectivas de pensar a existência e de pensar o próprio humano que não seja da ordem da construção da subjetividade, como se dá na filosofia
e nos modos de pensar ocidental. Nesse sentido, por exemplo, a própria noção de sujeito está muito mais ligada a esta noção da petrificação, e aí, eu diria, a essa religião que você traz à tona, porque está muito centrada na própria ideia de indivíduo. Que está muito, é uma construção capitalista, meu amor. Não é? Enquanto, em outras ordens, outras possibilidades de conhecimento, vocês vão se centrar muito mais na ideia de pessoa, vinculada ao coletivo. É uma torção, na verdade, né, do pensamento. Talvez por isso, por vir também de outras matrizes de pensamento do sagrado, e que não se resume ao dogma. Aliás, né, são matrizes do sagrado, basicamente sem dogma. Não é? Que não, vamos dizer assim, a instituição, que não se alimentam da ideia do dogma, porque é o dogma que separa, né? Nós estamos falando na ideia primeva, que está na origem do termo, mas que não está na instituição. Não é? Porque é o dogma que que torna o outro, que eu disse essa semana mesmo em outro seminário, o outro medusa. Não é? Quer dizer, faz com que o olhar que eu dirijo ao outro, do ponto de vista, às vezes, da religião, seja o olhar que quer eliminar o outro. O que eu chamo do olhar medusa. Não é o que nós temos acompanhado no Brasil, mas não só no Brasil, né? É essa tentativa de construção de fronteiras através, inclusive, da instituição religião, mas muito menos do pensamento da religião como religare, mas muito mais como do dogma, de um dogma que vê o outro, não é, como aquilo que me ameaça e, portanto, que deve ser extirpado, eliminado. Não é? A própria ideia da construção, né, da linguagem, né, quando nós falamos do outro que é satanizado, que o outro que é demonizado, olha para você ver, nós mesmos estamos repetindo as imagens de exclusão, né, que são criadas falsamente na ordem do religioso, né? Mas elas são, na verdade, instituições, como qualquer instituição, que se estabelece, e aí não é privilégio da religião, não é? Isso se dá no âmbito de qualquer poder que se estabeleça, tendo o outro como, entre aspas, demoníaco. Né? E isso é muito interessante, porque quando eu estou falando, mas a religião usa a arte, a dança, usa as artes, na verdade. Ora, nos princípios, todas as civilizações, quando nós vamos ao encontro dos seus primórdios, não há um apartheid, nem entre as artes, e as pessoas, não é? Nem entre as artes e as instituições. Este apartheid é muito posterior. Porque, no seu início, todas as religiões são dança e são canto. Todas. Todas as imagens, não é, que nós temos dos primórdios das nossas carência de religião e instituição de religiões, elas vêm como canto e dança, não é? Como inscrição de movimentos nas cavernas. Então, não há ali o apartheid. Na verdade, o que constitui, o que grafa o apartheid entre as pessoas, o apartheid entre as artes, o apartheid entre o próprio sujeito, as próprias pessoas e as artes, é muito uma construção da modernidade, né? Ocidental. Né?
E é essa construção que é muito criticada, é Eu radicalmente só não criticada. entendi sua divergência. Acho que vocês concordam. Sei, porque eu não separo corpo eu e acho que você alma, entendeu né? o que eu estava falando, que a religião é aquele magma petrificado. Eu estava dizendo que é o contrário, que é exatamente o que você está dizendo. Que a origem, quando eu falo de magma, isso eu só vim por ali porque fui trazido pela alma imoral e essa imagem, esse magma é dança, é canto, são essas manifestações que são a origem da religião. Então, assim, apesar de eu totalmente concordar com você, em todo o sentido de que muito do sentido que o Ocidente pensa a religião e que é excludente, e que se faz excludente, vem por essas modalidades que são consideradas civilizatórias. Sim. Eu até abri falando isso, a tradição judaica como religião nasceu de um apartheid que os judeus europeus não conseguiam entrar na sociedade europeia se eles não tivessem a religião dos civilizados. Né? E a nossa religião não civilizada é muito africana. Ela é muito parecida com a africana. Era de 3 vezes por dia sacrifícios, uma dramaturgia da vida, do que tudo aquilo significava, que era viva. Né? Tinha sangue, tinha ali não era uma coisa mental. Não era mental. E quando eu digo sangue, não é necessariamente só o sangue. Ela tinha canto, ela tinha uma liturgia. Corpo. Então, mesmo na alma e moral, eu não estou falando mal do corpo. Ao contrário, eu estou tentando resgatar o corpo, que a alma é a mesma coisa, e tirar o corpo desse lugar, do pecado, né, que é o contrário, é resgatar o corpo. Então, é só por isso, eu estou divergindo do seu divergir, não de você. Porque, na verdade, assim, essas dicotomias, eu acho que elas são, vamos assim, parte fundante de um certo tipo de pensamento. Claro, né? É o sistema do qual nós somos então, assim, herdeiros. em que nós somos ensinados a separar corpo e alma, razão e emoção, né? Civilizado e não civilizado. Por exemplo, quando nós falamos de civilização, nós só associamos civilização à Europa. As Américas são civilizadas, não é apenas pelos europeus. Não é, gente? Se nós acreditarmos que os povos indígenas são povos de cognição, de conhecimento, de pensamento, que os povos africanos também o são. Não é? E que as Américas, na verdade, elas são civilizadas e formadas pelo cruzamento, muitas vezes, né, não amistoso, desses saberes. Porque senão nós delegamos sempre à hegemonia europeia o lugar do saber. E aí nós outros ficamos com, né, o lugar do sentimento, não é? O lugar da emoção. Nada disso. Não é? Na verdade, a própria dicotomia, o próprio pensar em dois, é um dos modos estruturantes do saber europeu. E que cria os maiores holocaustos e genocídios da humanidade são na modernidade ocidental. Não é? Quando nós falamos de holocausto, quando nós falamos de genocídio, não é? Isso advém desta divisão binária de todo o conhecimento. Né? Então, você é ou não alemão, você é ou não isto, você é ou não aquilo. É isso que causa, não é? Levado ao extremo, a radicalidade que tem causado, quando a gente fala que causou, que tem causado os holocaustos e os genocídios, né, do que nós estamos falando. Então, na verdade, se há para mim uma ligação entre religião e arte, não é esta religião como instituição, não é esta religião como a prevalência, né, do apartheid, não é esta religião
como a ignorância do outro. Não é? Porque, na verdade, se nós formos falar onde se tocam as artes com as religiões, eu acho que também aí deriva certas torções no pensamento, da própria ideia do que é arte. Né? Também pensamos muito em arte como o Ocidente designa o que é arte. Não é? Também pensamos muito no estético do ponto de vista ou da percepção do que o Ocidente designa como estético. E por isso separamos. Né? É muito interessante porque a própria formulação da pergunta ela é uma tradução de como somos levados a pensar. De um lado uma coisa, do outro lado outra, ou outras. Né? Quando, na verdade, nós temos que pensar que temos também, dentro dos processos civilizatórios, culturas, povos e conhecimentos que não separam. Então, não há uma coisa chamada arte. Não porque não exista a noção do belo, e nem porque não exista noções do estético, mas que talvez, tanto o belo quanto o estético, ou a produção, do que nós chamamos de produção artística, sejam considerados dentro de uma outra ética da construção do conhecimento e do pensamento. Isso é muito interessante, porque é o Ocidente que marca muito um lugar da arte como alguma coisa da ordem do singular, do extraordinário. Não é? Muitas vezes alocando na própria arte, o lugar da insurgência, como se só ali se colocasse a insurgência, criando, inclusive, que a gente pensa nas várias momentos de designação, de categorização da arte em Europa, né? Criando categorias e convenções em relação à arte. Isso não quer dizer que não existam outros povos, outras culturas, outros modos de percepção do mundo que não veem esse apartheid entre a pessoa e a arte. Mesmo porque talvez advenha daí uma outra ideia de arte. Porque até a própria palavra, eu tenho dito, tanto a palavra arte quanto a palavra estética, não fazem parte de algumas línguas. Elas fazem parte, sim, dos códigos linguísticos europeus, mas de muitos outros códigos elas não fazem parte. Não é? Isso nos leva também, talvez, a pensar na possibilidade da nossa torção do pensamento em relação às próprias questões que nós muito consideramos que são da ordem do, entre aspas, do que denominamos como estético e como arte. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao poder conhecer um pouco mais dos pensamentos e do conhecimento e da filosofia africana, que nós totalmente ignoramos, né? É que, primeiro, muitas das línguas africanas não vão, como outras línguas do mundo, não contemplam essa palavra. Não com o sentido que o Ocidente a contempla nas línguas de matrizes ocidentais. Até porque, seja em termos de concepção estética ou de concepção do que é artístico, não se desvincula. Quer dizer, a arte não é aquilo que seja, eu tenho repetido isso, desculpem quem já me ouviu dizer, naquilo que se conforma com uma precificação. Não é? Quer dizer, a arte, em certas concepções, ela não é um bem precificado. Ela só é arte se ela for um benefício para o coletivo. Que maravilhoso. Não é? Então, nós estamos lidando aí com outras percepções. E isso talvez seja interessante, não é? Todo esse clamor vem hoje também pelo mundo dos povos originários,
né, que estão pedindo né, e que, de certa maneira, riem um pouco da nossa arte, porque é uma construção, realmente é uma construção, e agora é uma construção econômica, né, realmente imbricada com uma visão econômica de mundo. Mas eu acho interessante que, por isso que lá atrás, o aspecto também, eu vim falando muito, até dirigido pelas tuas perguntas, muito pelo aspecto da religião mesmo, do significado desses pensares, né? Quando, na verdade, a religião, a religião judaica, ela não existe como religião, porque ela não foi fundada como uma ideia, né? As religiões ocidentais mais modernas, tanto o islamismo, que é mais antigo, perdão, o cristianismo, que é mais antigo, e o islamismo, tinham uma objetividade, né, digamos assim, unificadora. Existia uma realidade política, né, que é distinta da realidade política, né, quando eu digo política, é comunitária, coletiva, né, que funda, por exemplo, o que a gente está chamando de religião judaica, que é, na verdade, a cultura dos judeus, que era misturada, muito semelhante com o que você está descrevendo, né, da África, que era a cultura daquele povo, que incluía as suas crenças, né, e nas suas crenças estava ali junto a sua maneira a sua arte, né, ela acompanhava esse complemento que era além, provavelmente, dos conhecimentos, que não eram necessariamente tradição, eles eram assim, como que você faz com a agricultura, como que você faz com... São conhecimentos, mas existia uma coisa que era o conhecimento daquele grupo. E isso é interessante para a tradição judaica, porque como é uma história que a gente consegue... a gente tem, digamos, registro por um tempo tão longo, né, e ela tem um registro claramente cronológico, porque muitas tradições, às vezes, são mais antigas até, mas você não tem essa oportunidade de conhecer isso, digamos assim, dentro, digamos assim, de uma cronologia desse pensamento da cultura ocidental onde a gente vive, né? Então, você tem como enxergar um fator que eu acho lindo e muito importante na questão religiosa e que acompanha a própria arte também, que é o seguinte: em dado momento, a religião tinha uma função, em outro momento, ela tem outra função. Por exemplo, há uma conexão muito grande entre tradição judaica e tradições de matriz africana hoje, porque a tradição judaica, há mais ou menos 2000 anos atrás, mudou, digamos assim, mudou totalmente o padrão, digamos, de interesse comunitário. Qual era o interesse comunitário onde a religião encaixava, digamos assim, na história antiga, dos judeus? É que aquilo era a cultura, a tradição de um povo que vivia num determinado lugar. Em dado instante, o exílio, a diáspora, criou uma outra religião que tinha que criar uma outra dramaturgia. Veja que coisa interessante. E aí entrou arte, porque eu acho que é muito interessante até fazer essa leitura. Os rabinos, eles acabam tendo uma função mais artística do que sacerdotal ou religiosa nos padrões antigos. Por quê? Os rabinos tiveram que fazer, com muita criatividade, eles tiveram que reproduzir uma teatralidade, qual a palavra que eu vou usar aqui? Uma dramaturgia de ser judeu, porque ser judeu, lá no passado, em dado momento, eram práticas que tinham a ver com esses sacrifícios, que foram extintos. Ser judeu há 2100 anos atrás era uma coisa totalmente diferente do que seria ser judeu a partir da passagem do tempo. E ali houve uma readaptação, digamos assim, criativa, eu considero artística, né? Qual era o fundamento agora da religião? Era manter
os judeus unidos em diáspora, que é muito, hoje, a memória, o desejo de manter memória. No final dos anos 90, nem final, 90 e poucos, eu fui convidado, junto com um grupo de rabinos, a irmos a Dharamsala para um encontro com o Dalai Lama. Qual era a pergunta do Dalai Lama para os rabinos? Como vocês mantiveram a tradição, esquece religião, onde tem todos os elementos também da religião, mas como vocês mantiveram isso? E a pergunta dele, porque estão hoje em exílio, e está sendo, essa memória vai sendo totalmente dizimada, né? A pergunta como foi feito isso. Isso se deve a uma artesania dos chamados rabinos, que em dado momento traduziram, e isso é muito interessante, todas as tradições que vêm de uma religião com esse fundamento, que é o comunitário, é o coletivo, ancestral. Todas que vêm desse lugar, quando elas vão elas enfrentam o encontro com outras religiões, e muitas vezes são obrigadas a se converter ou a aceitar essas religiões como sendo majoritárias, né, elas se tornam sincréticas. Elas não conseguem abandonar, né, e a gente vê isso muito no Brasil. O sincretismo das tradições africanas no Brasil tem aspectos disso, de que você não converte uma pessoa que tem uma matriz coletiva, comunitária, né? Então, até os judeus que passaram por esse processo de terem sido convertidos à força, né, eles, quando chegaram na realidade, aqui no Brasil, inclusive, né, eles se tornaram sincréticos. Há pouquinho eu estava falando sobre um trabalho que foi feito há pouco, de como os judeus usaram Nossa Senhora da Ajuda. Nossa Senhora da Ajuda está conectada à figura da rainha Esther, que pertence à história judaica, né? Porque é um personagem que foi muito importante no momento em que as pessoas estavam sendo oprimidas pela conversão obrigatória, pela obrigação a serem submissas a uma outra cultura, né? Então, assim, é interessante esse aspecto da religião, e a tradição judaica, ela ganhou muito essa importância de manter os judeus juntos, e aí toda a, digamos assim, a cenografia de ser judeu é guardar o sábado, coisas que não eram, claro que estavam presentes, mas não tinham a mesma dramaturgia que passou a ter depois que houve uma diáspora. Então, assim, é muito interessante que é um elemento que nós tentamos olhar de forma muito chapada e tudo isso, mas existe um processo onde a função da religião, que em parte aquele responder o que não tem resposta, mas também de onde viemos, quem somos, essa coisa ancestral, para onde vamos, né? Tudo isso vai mudando a característica e ganhando certos aspectos. Inclusive, o aspecto mais mental judaico, menos cerimônia corporal, física, que eram sacrifícios, que era ali uma teatralidade muito corporal, é uma construção dos últimos 2000 anos. Porque você só podia estar junto como judeu, a sua tribo só estava junto no virtual. E o virtual, ele promove o pensamento. Não era possível estar dançando juntos no coletivo maior. Você tinha que dançar numa conversa, e aí você tem um desenvolvimento do Talmud, você tem desenvolvimento de uma série de textos, que são textos, agora sim, na área da comunicação, na área do pensamento. Mas isso não é original da tradição judaica, é uma mudança de dramaturgia. Obrigada. Infelizmente,
A gente Acabou. tem que acabar. Ô, E dó. tinha tanta coisa para conversar sobre sincretismo, conversar sobre Só performance. uma palhinha aí também, né? Quer dizer, Leda, a gente precisa acabar. não, eu só queria dizer o seguinte: Pode? os modos de cruzamento dos saberes, deles derivam várias formas de conhecimento. Uma delas, sim, é a sincrética, mas não toda aproximação dos saberes derivam construções sincréticas, né? O que eu vou propor em relação às próprias matrizes africanas é que, quando nós falamos do sincretismo, é apenas um dos modos que derivam das encruzilhadas, não é? Porque muitas das nossas códigos de linguagem, e é disso também que nós estamos falando, né? Nos nossos códigos de linguagem, há outros modos de construção e de transcriação do simbólico, não é? E de reterritorialização do conhecimento, que nem sempre, particularmente, é mínimo o sincretismo. Não é? O que me faz lembrar também de um código de construção de linguagem muito potente no âmbito judaico, que é o Yiddish. A língua Yiddish, não é? Desculpe a dificuldade de pronunciar, mas que é um código potente de construção de linguagem, não é? Que se contrapõe ao desterro, não é? E reterritorializa uma gama de conhecimentos extraordinários. Não é? E interessante, particularmente quase que fundado pelas mulheres, né? Ainda que muito da literatura se expresse pelo masculino, a fundação, como código de linguagem, tem a infusão feminina extraordinária, né? É quase como a gente pudesse dizer, uma língua de mulheres. Era só isso, amor. Eu gostaria de, antes de terminar... Posso? Antes de terminar, já que falamos tanto de arte, de performance, de corpo, eu queria pedir que Rabino Newton Bonder e a Leda Maria Martins cantassem uma pequena canção. Talvez cantar um oriqui, não é uma canção, é um oriqui. Que talvez seja um dos cânticos de fortalecimento do reinado, né? O cantar é um dos modos de nos fortalecer, de nos religar, de nos conectar e de nos alertar, né? É um cântico eu acho que ele é muito interessante, porque, de certo modo, ele tem assim um viés meio satírico. A senhora me falou... Isso é um cântico que nos remete às travessias, do quais os seus povos, os nossos povos, muito sabemos, né? Sejam as travessias, as diásporas por terra, as diásporas oceânicas, por todas as diásporas que de vera e de fato nos constitui como pessoa e como povos. E que dizem também da nossa resiliência, desculpem, da nossa força e do nosso poder de realização. Não é? A senhora me falou que no fundo do mar tem areia. Preto Velho respondeu, essa gunga de nego não bambeia. A senhora me falou que no fundo do mar tem areia. Preto Velho respondeu, essa gunga de nego não bambeia. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Pode cantar, meu amor. Fica só olhando e rindo. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Vamos lá? Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Vamos, gente, mas que preguiça!
Que preguiça! Eu vivo dizendo o seguinte, a força dos nossos ancestrais, né, que não sucumbiram nas diásporas, não sucumbiram nas travessias. E a gente nem força tem para cantar, né? Tilelê, tilelelê, ai, ai, ai. 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 Isso para nos dar força para o dia 30. Para saber que a gunga de preto, a gunga do judeu, a gunga do preto, não bambeia. Não é? Então, compartilho com vocês um canto, um nigun, uma melodia racídica. O racidismo era uma tentativa de rebelião à super-intelectualização do judaísmo, na proposta de que o canto, a dança pudessem ser mais presentes ali na própria experiência comunitária, coletiva. E Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la ya la la la, ya la la ya la la la, ya la la la, ya la la la. Ya la la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la, la la, ya la la la, la la, ya la la la, la la, ya la la, ya la la, la. Obrigada.